Você reclama mais do que agradece? Às vezes a gente reclama tanto que isso acaba virando um hábito. E aí a gente faz sem mesmo perceber. Mas você sabia que isso é algo altamente prejudicial? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre a murmuração e as consequências que ela traz para nós e também já trouxe um dia para os israelitas. Então não esquece de já pegar a sua Bíblia e o seu caderninho para você ir anotando tudo. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Aisleren e aqui nesse canal eu compartilho vídeos devocionais, vídeos de palavra, meditação. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue para mais. Bom, o texto que a gente vai ler se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 2 até o versículo 4. Então, contendou o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, por que não fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então, pincelando aqui rapidamente a história do povo israelita. Eles eram escravos no Egito, e o Senhor, por meio de Moisés, libertou eles, e eles estavam indo em direção à terra de Canaã. E aí, nessa viagem, eles passavam pelo deserto. E a Bíblia nos fala que eles presenciaram diversos milagres. Eles viram seus inimigos sendo mortos por Deus. Bem quando, lá no início, quando eles estavam saindo do Egito, o faraó veio atrás dele, né, com seu exército, veio atrás deles com seu exército, e o Senhor dizimou eles. Então, eles viram seus inimigos sendo mortos, e eles também passaram no meio do mar, tipo, o mar se abriu, ficou 2 colunas de água, eles passaram em terra seca, e depois ainda viram seus inimigos morrendo. E ainda ter comida do céu todo dia, e ter uma coluna de fogo à noite, e ter uma coluna de nuvem de dia, e as suas roupas não se perdiam, e os seus calçados não se desgastavam. Enfim, maravilhas, milagres mesmo. Mas infelizmente, mesmo com todos esses milagres, com todas essas coisas maravilhosas acontecendo, eles não entraram na Terra Prometida. Isso apenas por um motivo, porque eles reclamavam, e reclamavam muito. Então, para vocês verem, né, como o Senhor detesta essa coisa de reclamação. Realmente é uma coisa muito chata, né? Mas enfim, o que é reclamar? É a gente se opor contra algo, a gente fazer críticas, a gente lamentar por algo ruim, ou só lamentar mesmo. E assim, quando a gente reclama muito, a gente se torna uma usina de reclamação. E o Senhor acaba pegando isso contra ele, sabe? Quando a gente tá reclamando, com essa doença da reclamação, né? A gente esquece das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, dos milagres que o Senhor fez na nossa vida. E um claro exemplo disso que eu tô falando é justamente o povo de Israel, né? Como eu já falei lá no início do vídeo, eles tinham tudo. Eles já tinham passado por milagres, por maravilhas. Eles viviam, literalmente eles viviam isso todos os dias. Gente, caía maná do céu. Todos os dias, sabe? E é maravilhoso. Era maravilhoso isso. Mas mesmo assim, eles escolheram o quê? Ser ingratos, eles escolheram não olhar para isso. Então eles reclamavam por aquilo que eles não tinham. Ao invés de olhar para aquilo que eles tinham ou que eles já tiveram. Ai, aqui não tem água. Você trouxe a gente aqui para esse deserto para morrer de sede? Aí vai lá Moisés e dá água para eles, né? Moisés, o Senhor. Aí depois vai lá, reclama da comida. Ai, a gente não tem comida, você trouxe a gente aqui para morrer de fome. Vai lá, Deus, e providencia comida pra eles, sabe? Providencia pão, providencia maná. Aí depois lá vai ele procurar outra coisa pra reclamar. Então assim, quando você tá com essa doença, né, da reclamação, você foca só no problema. Aí você esquece de todo o resto, de tudo que você tem ao seu redor, e foca só naquilo. E gente, uma frase que eu aprendi e que eu levo pra vida, e agora eu quero compartilhar com vocês, é que tudo aquilo sobre o que você reclamar piorará. Você quer piorar o seu casamento? Você quer piorar o seu relacionamento? Aí você reclama. Você quer piorar o seu país? Pois você começa a reclamar. Esse presidente não presta. Essa política é um lixo. Esse governador, esse senador. Por que, ao invés de você reclamar, ficar ali só jogando palavras de maldição pro ar? Por que você não vai agir? Porque você não pega a sua Bíblia, você não vai ler, porque você não dobra ali os seus joelhos no chão. Vai fazer uma campanha pelo Brasil, vai fazer uma oração pelo seu país, sabe? Ora pelo seu presidente, ora pelos homens que estão no poder. Porque, gente, uma decisão que é tomada lá em Brasília vai afetar você na sua casa, vai afetar a sua família. Houve um imprevisto, eu vou ter que continuar sem microfone.
Gente, eu sei que é ruim, mas vamos focar aqui na palavra. Agora a gente vai ler outra passagem que é Deuteronômio 1, do 34 ao 35. Diz assim: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Então, gente, essa passagem aqui é onde o Senhor fala, né, que os israelitas não vão entrar para Canaã, porque assim, ele tinha libertado os israelitas lá, como eu falei no início, tinham libertado os israelitas lá do Egito, da escravidão, e eles estavam caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. Então, assim como o povo de Israel, a gente foi liberto da escravidão, que é o pecado. E a gente está caminhando em direção a Canaã celestial. Mas o que a gente fizer aqui pode fazer com que a gente perca essa salvação, a nossa salvação. Então, assim, o Senhor, ele fez tanto para aquele povo, sabe? Demonstrou tanto o seu amor, o seu carinho, a sua proteção. Mas eles resolveram jogar tudo isso no lixo. Eles não eram gratos, eles, sabe? Tanto faz, eu não ligo que você fez isso para mim. Eu vou procurar um meio de reclamar. E aí, acabou que no final eles perderam a entrada em Canaã, que era a terra prometida, né, com exceção de Caleb e Josué. Então, assim, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode sim perder a nossa salvação, tá? Dependente, na verdade, do que a gente fizer aqui. Então, a gente precisa ter esse cuidado e se policiar a todo momento, né? Porque uma coisa que o Senhor detesta muito é a ingratidão. E mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas provações, a gente precisa ser, como Jó. Jó capítulo 2, do verso 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então a gente precisa, gente, ser como Jó. É claro que a gente vai pecar. Enquanto nós estivermos nessa terra, né, nós somos seres mortais, seres que temos o pecado dentro da gente, como eu falei um pouco mais sobre o pecado nesse vídeo aqui, se você não viu, vai lá ver. Então, dessa mesma forma que a gente está sujeito a pecar todos os dias, a gente também está sujeito a reclamar. Mas assim, o que a gente precisa fazer é se policiar para reclamar o mínimo possível, sabe? Assim, quando a gente tem que abrir nossa boca para agradecer. Uma boa estratégia que eu aprendi com a minha mãe é que, assim, quando ela tá triste, com raiva, seja que for, assim, uma emoção ruim, ela sempre coloca música, sabe? Então, se ela tá, tipo assim, muito triste com alguma coisa que aconteceu, ela vai lá e coloca um louvor. E aí ela, assim, começa, assim, e com o tempo, o coração dela já começa a se alegrar, sabe, gente? E aí, eu fui testar isso também. É difícil você louvar quando você tá triste. Mas, gente, vocês não têm noção. Outra dica que tá pra vocês, outra dica que eu tô compartilhando com vocês, que eu aprendi que eu tô compartilhando com vocês. Vocês não têm noção o quão parece uma coisa assim, mágica, né? Mas se você tá passando por uma provação, louve ao Senhor, sabe? Coloque, não só com música, mas dando aqui o exemplo da música. Coloque uma música, comece assim a cantar. E com o tempo, de início vai ser super ruim, tá bom? Você vai odiar. Mas, gente, melhora muito, sabe? Só testem e depois vocês me contem. Claro que no início não é fácil. E você pode até falar, eu não consigo louvar enquanto eu tô passando por um momento, sabe, de tristeza, uma provação. Então, se você não consegue louvar enquanto você tá passando por um momento difícil, então fecha a sua boca. Por quê? Porque se você tá passando por uma provação e não consegue louvar a Deus enquanto você está passando por essa provação, é melhor você deixar a sua boca fechada, porque assim você corre menos risco de acabar reclamando, de acabar pecando. É como outra frase que eu também aprendi com a minha mãe: se você não tem nada de bom para falar, então fique calado. Ela fala isso pros meus irmãos, né, porque eles brigam demais. Então é isso, gente, eu trouxe aqui outra referência pra gente estar lendo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquilo que eu falei pra vocês, Jó é a maior. Eu acho que eu devia ter trazido Jó também como exemplo aqui, né? Mas eu trouxe mais o povo israelita, gente. Mas Jó é justamente o oposto dos israelitas. Ele passou por cada coisa. E ele
em nenhum momento reclamou. Na verdade, ele reclamou, gente, mas assim, ele não pecou contra o Senhor, né? Já os israelitas estavam recebendo tudo de bom e aconteceu o que aconteceu, né? Risco assim, coloca assim do ladinho, essa observação que eu vou fazer agora. O bom é que você não reclame, né? Mas é uma prática que a gente vai aperfeiçoando ao longo dos tempos. E aqui para finalizar o vídeo já, eu queria dar mais uma dica, que é você, mesmo quando você tiver razão, tenta não reclamar. Eu estaria certa por reclamar disso. Eu tenho toda a razão e eu posso reclamar sobre isso. Eu tô totalmente certa. Mas eu escolho não fazer isso. Então, gente, eu acho que é isso. Esse vídeo aqui pra gente pensar um pouco. É um vídeo assim mais basiquinho, né? Não é bem um estudo. Mas eu queria falar sobre esse tema aqui e eu quis trazer esse vídeo pra gente parar um pouco, olhar pra dentro de si e ver como é que a gente anda vivendo a vida, se é com os olhos de ingratidão ou se é com os olhos de gratidão. E como eu falei, e eu vou repetir agora de novo, né? Se vocês puderem, coloque isso assim em destaque. Gratidão é uma prática que a gente aperfeiçoa com o tempo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. Se isso veio edificar vocês, se veio em um momento bom, uma hora oportuna. Comentem também o que eu esqueci de falar e que vocês acham importante pontuar. Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero que tenha edificado vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Que Deus te abençoe!